Este é o Mundo Soja, o espaço semanal dedicado ao alimento mais relevante na cadeia do agronegócio brasileiro, a soja. No programa desta semana, vamos abordar algumas diretrizes para o aumento da produtividade da soja, como construção do perfil do solo, escolha do material genético, qualidade das sementes e implantação da lavoura. E quem vai aprofundar o tema é o coordenador técnico de pesquisa do Comitê Estratégico Soja Brasil, CESB, João Pasqualino. Seja bem-vindo, João, ao nosso programa. Juliana, bom, obrigado. O prazer é imenso estar aqui colaborando com vocês e ter esse bate-papo para estar ajudando o produtor e todos os envolvidos na cadeia do agro. Muito obrigada, então. Vamos iniciar a nossa conversa. A CESB selecionou, então, 5 dicas para ajudar o agricultor de soja. Nós vamos detalhar uma a uma, João. Começando pela construção do perfil do solo. Quais são as suas recomendações iniciais? Perfeito, excelente start, né? Eu acredito que a construção do perfil do solo é um dos primeiros itens que precisa ser trabalhado pelo produtor para, de fato, a gente começar a construir o ambiente de produção. É um trabalho lento e gradual, nós não conseguimos construir um perfil de solo de uma safra para outra, então nós temos sim um planejamento bastante detalhado por trás de todo esse processo. Para nós entendermos a importância da construção do perfil de solo, vamos fazer uma retrospectiva no start dessa safra, só para a gente entender a logística da planta e como é importante, de fato, trabalhar essas 5 dicas de começar bem, para nós depois, no final da lavoura, terminarmos bem, que é a produtividade por unidade diária. Se nós resgatarmos na memória, nós tivemos esse ano um atraso no plantio, né? Começamos a janela do plantio da soja lá em setembro, mas a maioria dos produtores em diferentes regiões do Brasil não conseguiu plantar na janela que se planejou. Por quê? Porque faltou chuva no início, a umidade do solo era aquém daquela que de fato a gente precisava, para aí startar todo o processo de germinação, emergência e, de fato, desenvolvimento e crescimento da planta de soja, que é o nosso carro-chefe e o tema aqui em questão. Se nós observarmos as estatísticas ou os números que foram apresentados para nós pelos levantamentos, né, de plantio, até a primeira quinzena de outubro, nós tínhamos plantado o equivalente a 8% do total de área que nós estimamos esse ano, que está um pouquinho mais que 37 milhões por hectare. Em relação ao ano passado, esse número aí é 3% maior, aproximadamente falando. Esse 8% na primeira quinzena de outubro é considerado aí o menor índice entre 10 anos para meados de outubro. Isso é ruim? Não, porque embora a gente está atrasado, nós não perdemos a janela do plantio da soja. O plantio da safra 2021, embora esteja um pouquinho atrasado, nessa segunda quinzena de outubro conseguiu dar uma recuperada. Veio as chuvas, né? Isso também de forma geral a nível de Brasil, principalmente nas regiões que nós já começamos o plantio. Entre dia 15 e dia 20 demos um salto de 8% para 23% e agora, antes de fechar o mês de outubro, fomos de 23% para 42% no avanço do plantio de soja a nível de Brasil. Ou seja, 37 milhões, 42% é o equivalente aí a 15 milhões por hectare plantado, estimativa do que nós temos hoje em relação à área plantada de soja. Isso significa que na última semana de outubro, olha que número legal, os produtores brasileiros semearam o equivalente, ou em média, né, cerca de 1 milhão de hectares por dia. Isso pode ser bom, como também pode ser ruim, dependendo da velocidade de plantio, entre outros cuidados que nós precisávamos ter na implantação da cultura, que vai ser um dos temas que nós vamos trabalhar ao longo da nossa conversa. Com o avanço registrado nessa segunda quinzena de outubro, então praticamente quase não existe mais atraso em relação ao ano passado. Recuperamos aí a velocidade, a estratégia de plantio, né, em relação ao ano passado e estamos de fato cobrindo a janela de plantio da cultura da soja. Ponto. Esse é o primeiro ponto importante de nós destacarmos, né, em relação à soja e a nível de Brasil. Por que eu fiz essa retrospectiva? Porque quando a gente fala em construção de perfil de solo,
falando em data de plantio, umidade do solo e uma condição que está se instalando no Brasil, e eu acredito que vai até abril do ano que vem, é a laninha. A laninha chove mais no norte e no nordeste e chove menos lá no sul, pensando em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, onde chove menos, tem menor umidade. O que eu preciso fazer? De fato, ter um bom planejamento de construção de perfil de solo, para que eu tenha o crescimento de raiz em volume, não só horizontalmente falando, né, na superfície do solo, mas também em subsuperfície do solo, para aproveitar o quê? Água em profundidade, para aproveitar as constituições químicas do solo, né, que são os nutrientes essenciais, tanto em quantidade quanto em profundidade, porque onde tem solo tem absorção de nutrientes pela raiz, isso é um fator essencial, obviamente, na fisiologia de plantas, e lógico, a biologia do solo, que faz parte da construção do perfil de solo. Embora o último item que eu mencionei aqui, mas não é o menos importante, tá, pessoal? A biologia do solo hoje, na construção do ambiente de alta produtividade, talvez seja um dos itens que mais tem pesado no ajuste do manejo. Fisicamente falando, nós estamos com uma condição que o produtor já está alertado, né, que nós precisamos ter uma condição física ideal, quimicamente corrigido e, obviamente, bem distribuídos os nutrientes e biologicamente ativo. Esses são os 3 pilares na construção do perfil de solo, que é o nosso primeiro item aqui de dicas e, obviamente, vai permitir, uma vez bem construído, vai permitir com que a planta obedeça a sua lógica. Qual que é a lógica? Até o vegetativo produzir raiz. E aí, se nós temos raiz, consequentemente, nós vamos ter o aproveitamento de todos os recursos necessários para essa planta crescer e se desenvolver bem. Então, veja toda uma logística aí de start da cultura da soja para essa safra 2021. Seguindo ainda essa etapa, João, sobre uma das premissas a serem consideradas para iniciar o processo de construção do perfil do solo, que é evitar o impedimento físico dele. Eu te pergunto como isso pode ser efetuado com qualidade em solos distintos, espalhados por todo o território nacional, porque a gente sabe que existe uma diferença do norte para o sul, nordeste e sudeste. Excelente pergunta. Juliano, nós temos um país, o Brasil é um país considerado continental, então tem muita terra e essas terras não são iguais entre si, muito pelo contrário. O Brasil é considerado país continental e rico em diversidades, em todos os aspectos. Em diversidade em culturas, diversidade em tipos de solo, em material de origem de solo e, consequentemente, vai construir uma composição diferente. Temos que tomar cuidado em relação a isso? Muito. Por isso que o produtor ele tem que levantar o máximo de informação do seu ambiente de produção. Nós falamos nas 5 dicas, mas essas 5 dicas elas têm que, de fato, cumprir 3 palavras básicas. O que eu quero dizer que o produtor tem feito hoje? Principalmente aqueles que estão ajustando o manejo e buscando altas produtividades. Não qualquer altas produtividades, sempre focado em sustentabilidade e rentabilidade do processo. Não adianta eu produzir muito e ter um custo de produção muito elevado. Então eu tenho que produzir muito, o custo se manter ou aquém daquilo que a gente tem planejado e, consequentemente, a minha lucratividade ou o real retornado sobre o real investido seja de fato significativo e me mantenha na atividade por mais tempo. E isso é estratégico. E como que nós conseguimos cumprir com isso? Diagnóstico. Aqui nós podemos pecar pelo excesso, eu gosto de usar essas palavras, porque o produtor pode levantar o máximo de informação possível. E aqui nós vamos ter que tipo de investimento? Obviamente o investimento de um levantamento bem detalhado, que aqui é levantar informações, e de tempo também. Investimento muito caro que vai onerar o processo? Acredito que não, tá, Juliana? Acredito que aqui o produtor de fato precisa pecar pelo excesso, porque é onde ele vai ter detalhes ou riqueza de informações que vai, de fato, caracterizar o ambiente de produção que ele está trabalhando e, consequentemente, uma interpretação representativa e, na sequência lógica dessa estrutura ou desse planejamento, uma assertividade de manejo. E aí a gente está entrando dentro do contexto. Como conhecer o ambiente e como, de fato, ajustar o manejo para que eu consiga cumprir com todos os requisitos necessários. Brasil tem essa diversidade, solo arenoso e solo argiloso, pode ser compactado em ambos os tipos de solo. Cuidados,
diagnóstico, interpretação e tomada de decisão vai me dar todo o aporte necessário para que de fato eu ajuste o manejo e não construa essa condição de compactação. É muito mais barato essa estratégia do que uma vez que nós construímos essa condição. O que o produtor faz para evitar construir esse problema de compactação? De fato, trabalhar com a entrada de maquinários em umidade de solo dentro da capacidade de campo, não encharcado, porque aí facilita a compactação, e também não muito seco, dependendo da operação, que vai causar aí toda uma desestruturação do solo e, consequentemente, nós vamos estar prejudicando a próxima atividade que nós temos, que é o plantio, e aí também o problema é seríssimo, tá? Então nós vamos prejudicar aí um efeito cascata dentro do sistema produtivo. Então o produtor tem que alocar o manejo dentro do melhor período, que é o solo, dentro da capacidade de campo, com uma umidade operacional favorável. Nós temos que tomar cuidado qual o tipo de maquinário que nós estamos colocando dentro da nossa área especificamente, né? Se de fato a gente tem todo o cuidado em relação à calibragem de pneu, ao rodado do maquinário, se é uma área de sequeiro, pivô, que também vai ter o rodado do pivô. Então, consequentemente, são várias alternativas que nós podemos evitar a compactação ou melhorar, otimizar o nosso manejo para que essa condição não seja construída. Essa é a primeira recomendação que nós poderíamos dizer aqui, não construir o problema de compactação. Mas uma vez construído, quais são as principais alternativas que nós temos hoje para contornar essa situação? Primeiro, o problema de compactação, nós não conseguimos contorná-lo de uma safra para outra. Então, nós vamos ter que conduzir a safra dentro dessa condição e a planta vai sofrer durante todo o seu ciclo, que eu não vou conseguir contornar esse problema uma vez construído de uma safra para outra e, consequentemente, eu vou ter que conviver com essa situação e o meu potencial produtivo ele vai ser diminuído, porque a gente sabe que a compactação ela pode causar vários prejuízos, não só a resistência física ao crescimento do sistema radicular, mas prejudica a absorção de nutrientes, prejudica a oxigenação desse solo, fixação biológica, crescimento de raiz e também toda uma arquitetura de planta que vai me prejudicar o manejo. E o que o produtor pode utilizar? Ele pode utilizar, uma vez diagnosticado o problema, ele vai saber a profundidade do problema e também vai saber o grau do problema. A profundidade eu consigo resolver com o próprio sistema de plantio, por exemplo, uma botinha. Eu não preciso entrar com um sistema muito agressivo nesse solo. E também, caso tiver em profundidades muito maiores, uma escarificação ou subsolagem. E aí entramos com o quê? Com operação pesada, custo operacional e o produtor vai ter que tirar o dinheiro do bolso. Isso é muito ruim. E também, dependendo do grau, a gente pode usar uma alternativa mais conservadora, que é, de fato, o plano A aí para todo produtor, que é utilizar a própria raiz das culturas. Se eu, como produtor, essa aí seria a minha recomendação, produtor identificar o problema, grau e profundidade e utilizar estratégias menos agressivas para o sistema solo para manter a estruturação e a conservação que ele vem construindo ao longo dos anos. Outra questão importante, João, é corrigir a fertilidade química do solo em profundidade. Também é um grande desafio para o produtor, considerando a cultura anterior e condições gerais do meio ambiente. Queria que você falasse sobre isso. Excelente. Hoje nós temos eu acho que antes de entrar nessa resposta propriamente dita, eu acho que a gente tem que fazer alguns elogios aqui. Hoje os pesquisadores, centros de pesquisa, e aí a gente pode generalizar universidades, as fundações, a própria Embrapa, têm trabalhado de forma bastante promissora dentro desse quesito. Então nós temos muita pesquisa dentro desse cenário que nos permite, de fato, fazer um ajuste da composição química do solo, né? Aquilo que de fato a planta precisa para estar suprindo as suas necessidades e extraindo seus potenciais produtivos. Então a pesquisa tem nos auxiliado muito com isso. E em consonância com a pesquisa, o próprio produtor, ele tem identificado as necessidades e, obviamente, fazendo trabalhos de campo, que a gente chama de pesquisa de campo, com cunho operacional e cunho comercial, que a gente sai daquelas pequenas áreas e vamos pedir para, de fato, aquilo que interessa para o produtor, que é o ambiente comercial em si. O que isso está acontecendo e por que isso é importante ser mencionado? Porque a pesquisa vem para nos dar o aporte necessário para fazer o ajuste de manejo e o produtor vem com as necessidades que de fato a gente precisa para estar ajustando isso daí no campo a nível operacional. Hoje a fertilidade química do solo ela está totalmente em consonância com as características físicas e as características biológicas. Então não consigo mais falar em construção do perfil de solo de forma isolada.
mas a construção da química do solo, talvez ela seja um pouquinho mais fácil em relação a evitar problema físico, ou contornar o problema físico, ou construir um cenário biológico, que isso aqui demora um pouquinho mais de tempo, mas para nós eu já havia mencionado. É extremamente estratégico e importante, porque aqui está o ajuste fino do manejo em ambientes de alta produtividade. O que eu preciso hoje na característica química? Eu preciso ter nutrientes essenciais, que são os macro e micronutrientes, né? O nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre para macro, e os micros de formas gerais, dentro desse solo, em quantidade suficiente durante todo o ciclo da cultura, como também bem distribuído. E aí eu não estou falando mais só de forma horizontal, estou falando em subsuperfície também. Não adianta eu ter água lá no fundo do solo, na subsuperfície, e não ter nutrientes para essa planta aproveitar. Então eu preciso distribuir esse nutriente ao longo do perfil. E hoje é sabido que a cultura da soja, entre outras culturas que estão inseridas no sistema de produção, crescem raízes de forma bastante avantajada, não só em volume, mas também em profundidade. Por exemplo, a cultura da soja, que é o nosso foco hoje. Há-se relatos que ela pode chegar até mais de 2 metros de raiz. Nós mesmos já identificamos isso aqui no SESB, em algumas trincheiras que nós conduzimos ao longo da cultura da soja, extremamente significativo, em todos os sentidos, para ar, para nutrientes e, consequentemente, me permitir uma condição favorável para crescimento e desenvolvimento de raiz, para estar suportando aí a planta, né, o seu suporte da planta, e também fonte de absorção de nutrientes que vai me permitir que a planta cresça e se desenvolva sem nenhum estresse ou sem nenhuma deficiência nutricional ou por falta de água. Só fazer um aspas aqui dentro desse tema especificamente. Lá no Rio Grande do Sul, se estabilizando essa questão, a condição de laninha, nós estamos falando que vai ser um ano um pouquinho mais seco. E se eu tiver uma condição de perfil de solo bem construído, eu estou falando fisicamente ideal, quimicamente corrigido e biologicamente ativo. Vai ser raízes que vão se crescer mais e vai suportar essas condições de adversidade. Produtor que se planejou lá atrás para construir perfil de solo para um ano atípico como esse, consequentemente vai estar saindo na frente. João, passando agora para uma outra fase, por que a escolha do material genético é um ponto-chave de suma importância no processo produtivo? Excelente. Hoje, recentemente, eu acho que vem igual uma luva dentro dessa resposta, nós fizemos uma busca de todos os cultivares registrados a nível de Brasil. No Ministério da Agricultura, entre outras fontes aí, que são os detentoras de materiais genéticos, que estão já procurando registrar novos cultivares para estar dando uma oportunidade de poder de escolha para o produtor, o que é ótimo. Nós vamos entrar um pouquinho em detalhe em relação a isso. Nós temos mais de 2.000 cultivares registrados no Brasil. Então, primeiro, 2 observações dentro desse cenário. Mais de 2.000 cultivares registrados a nível de Brasil, então de sul a norte do Brasil a gente consegue cultivar soja hoje. Nós temos poder de escolha, logo os melhoristas genéticos fizeram um ótimo trabalho. Nós, de fato, precisamos tirar o chapéu para os melhoristas, não só de soja, mas de outras culturas de grãos também, porque além de nos dar poder de escolha, ou seja, várias opções, com cultivares com diferentes características, seja ela resistência a pragas, a doenças, resistência seca, maior crescimento de raiz, arquitetura de planta ereta ou engalhado, enfim, uma infinidade de oportunidades de escolha para nós, de fato, escolher aquele melhor material genético que está mais adaptado, né, e estabilizado para a nossa condição específica. Qual que é a tarefa do produtor em relação a tudo isso? Uma vez que foi investido em tecnologia, os melhoristas prepararam esse material para nós podemos escolher. Aqui está o papel fundamental do produtor. A escolha do material genético vai, de fato, definir um dos pilares do potencial produtivo. Eu preciso encaixar no meu contexto de produção o melhor material genético que expresse maior rendimento por unidade diária. Como que isso é feito? O próprio produtor pode fazer um experimento a céu aberto. Primeiro, ele pode testar materiais genéticos de uma safra para outra, né, para ver de fato qual que está melhor estabilizado e adaptado para a sua região especificamente, e depois trabalhar com outros materiais, fazendo a mesma logística para ele ter um pacote de materiais genéticos ou um poder de escolha em cima daquilo que melhor se desenvolveu dentro do seu contexto produtivo. Quem faz isso? É o produtor.
Os detentores de material genético nos possibilitam esses materiais genéticos para escolha, mas o produtor define aquele que está melhor adaptado para a sua região. Obviamente que as detentoras já nos dão alguns direcionamentos, né? Mas as detentoras desses materiais genéticos também não nos dão 100% de um pacote tecnológico, que eu quero dizer. O próprio produtor, além de definir o melhor período de plantio, a população de plantas, o material genético que ele vai estar incluindo dentro da sua área, ele precisa também definir o pacote de manejo, porque nenhuma empresa que tenha os materiais genéticos em sua posse nos dá um manual ou a estratégia de manejo. O próprio produtor vai ter que definir isso em cima, obviamente, do seu histórico e da sua expertise para o ambiente de produção. João, na etapa da seleção e avaliação da qualidade das sementes, o que é importante ser considerado? Isso na sequência do que nós falamos do melhoramento genético. Perfeito. Então, se nós fizermos uma retrospectiva, Juliana, falamos de clima, o que está estabilizando hoje, né? A tendência é a maior probabilidade de condição de laninha. Já vimos que a região norte e nordeste mais chuva, sul e até sudeste, que é uma região de transição, um pouco menos de chuva. E até abril, essa condição vai se estabilizar. Então, grande parte do Brasil provavelmente vai passar todo o crescimento e desenvolvimento da cultura até chegar o momento da colheita nessa condição de laninha. Então nós precisamos construir perfil de solo, principalmente na região do sul, a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um pouquinho de sudeste, porque vai também sofrer um pouquinho dessa influência. E, obviamente, nós falamos da escolha do material genético, que também pode me dar condições para suportar essa condição de adversidade, com materiais resistentes a secas, ou pensar em expressão de potencial produtivo, uma vez que construiu bem o perfil do solo, para suportar essa condição. Qualidade de semente vem na sequência. Então veja que está tudo conectado, as dicas que nós estamos dando, e o produtor de fato precisa ter tido um bom planejamento para esse start de safra. Qualidade de semente está totalmente conectado com a escolha do material genético. Não adianta eu escolher o material genético mais adaptado e estabilizado se eu não tiver uma condição propícia de qualidade de semente. Qual que seria essa condição? Nós estamos falando germinação e vigor. Obviamente que tem também as características sanitárias, fisiológicas, físicas da semente, mas germinação e vigor eu acho que é o linguajar mais próximo em qualidade de semente, pensando na comunicação com o produtor. Hoje o produtor ele precisa comprar semente com alto grau de germinação, buscar sempre acima de 90%, e de vigor acima de 85%. Então aí nós vamos ter parâmetros suficientes para falar que eu comprei uma semente de alta qualidade, sempre focando em sementes certificadas, né? Porque daí a gente de fato tem as garantias necessárias para esse produtor, de fato aquela característica está representando a sua condição real. Então nós estamos falando que uma germinação boa e um vigor bom vai me dar uma condição de instalação da lavoura bastante interessante. Por quê? Germinação vai garantir plantas por unidade de área, vigor, crescimento inicial rápido e obviamente uma plântula, né, que está crescendo inicialmente para competir melhor com os recursos necessários. E aí nós podemos entrar tanto em recursos da parte de solo, quanto da parte atmosférica por luz e carbono, para estar começando a fazer a fotossíntese e se desenvolver aí dentro da sua melhor performance. João, passando agora para a etapa da implantação da lavoura, a gente está quase no fim. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem geral das fases de arranjo espacial e população de plantas, época de semeadura, tratamento de sementes e outros tópicos relevantes. Excelente. Então, novamente, entrando aí dentro da implantação, o produtor já lá no campo, nós vamos de fato falar aqui dos cuidados básicos que a gente precisa ter. Escolhido o material genético, garantida a qualidade de semente, o que de fato eu tenho que garantir para ter uma boa plantabilidade? Porque senão é nadar e morrer na praia, né? Isso daí a gente não pode permitir. A plantabilidade ela está associada germinação e vigor, conforme já mencionado, está associado com a população de plantas. Novamente, as detentoras de material genético nos dão um direcionamento da população indicada por região, em datas de plantio, né? A janela de plantio também mais recomendado, mas é o produtor que vai bater o martelo lá e de fato vai definir a melhor data de plantio, a população ajustada para o seu ambiente de produção, solo de baixa e alta fertilidade precisam ser consideradas dentro desse aspecto na escolha da população de plantas e, consequentemente, nós também precisamos dar longevidade para essa semente.
E como que a gente consegue fazer isso? Através do tratamento de semente. Hoje nós temos algumas oportunidades. Tratamento de semente industrial, né, vindo lá da indústria, ou um farm hoje, que é um tema bastante difundido, o próprio produtor fazer esse tratamento de semente. Cuidados dentro dessa etapa. Precisamos respeitar as condições básicas, né? Tomar cuidado com temperaturas excessivas, fazer o tratamento de semente no dia do plantio e obedecer à logística, né? Sempre com os agroquímicos primeiro, para depois a gente entrar com os organismos vivos, uma vez que preferirem, né? Fazer, por exemplo, a inoculação juntamente com a semente, porque nós também temos uma segunda opção, ou um plano B, se é que me permitem dizer dessa forma, fazer a própria inoculação no suco de plantio. A gente consegue dar mais longevidade e efetividade para essa prática, pelo menos é o que nós estamos identificando aqui internamente. Dentro dessa logística de trabalho, nós garantimos, então, longevidade para a semente, qualidade de semente, mas a plantabilidade é só isso? Não, nós também temos que ter uma boa regulagem de maquinário, de fato conhecer a máquina que nós estamos trabalhando. Hoje as companhias de maquinário estimam que o produtor e o consultor, esses maquinários de ponta, têm usado somente de 25% a 35% do total da tecnologia embarcada. Isso aí é um pecado, podemos dizer dessa forma, porque o produtor ele tem que conhecer melhor o seu maquinário e, consequentemente, aproveitar o máximo que ele tem de oportunidade, principalmente para melhorar a efetividade da plantabilidade. E aí, dentro desse contexto, além de conhecer o maquinário, fazer uma boa regulagem, a velocidade operacional entra dentro do nosso contexto com um impacto bastante promissor. Trabalhar dentro de uma velocidade operacional, aí, o que mais tem tido vantagem para o produtor, de 5 até 6,5 km por hora, nos garante menor índice de falha, menor índice de dupla e, consequentemente, uma plantabilidade dentro daquilo que a gente considera como recomendado para começar bem. João, por fim, chegou a hora da conclusão, a junção de todas as práticas associadas ao correto manejo técnico. O que é fundamental para fechar o processo com chave de ouro? Excelente. Então, nós podemos falar que para fechar com chave de ouro, está totalmente associado com uma lavoura de alto potencial produtivo. É, de fato, tomar cuidado em todos esses fatores que nós mencionamos anteriormente. Nós falamos de clima, nós falamos de construção de perfil de solo, nós falamos de escolha do material genético, da qualidade de semente, implantação da lavoura, instalação da lavoura e, obviamente, uma vez instalada, nós precisamos ter um processo de condução da lavoura muito efetivo. E aqui nós podemos entrar na parte de controle de plantas daninhas, de pragas e doenças, e também no quesito nutricional, porque plantas que têm uma alta expectativa produtiva são mais exigentes. E nós podemos fazer uma pequena observação. Filosofia de trabalho de um produtor que está produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare é sempre manejo de forma preventiva. Não deixar instalar uma doença ou uma praga ou chegar ao índice de causar dano econômico uma planta daninha. E também não chegar à condição de causar uma deficiência nutricional por falta de uma adubação ou de uma nutrição foliar bem sucedida. Então, manejo preventivo e sempre usar produtos de primeira linha para que, de fato, a gente construa todo aquele cenário positivo. Aí sim eu vou ter uma lavoura de alto potencial. Garantir plantas que vão responder a essa condição e, consequentemente, eu vou ter uma condição efetiva de manejo, principalmente em proteger essa planta e dar a condição nutricional suficiente para que ela possa crescer e se desenvolver e expressar o potencial produtivo. Porque toda planta, uma vez que germina e emerge e cresce, ela tem a intenção na verdade, de perpetuar a espécie. É igual nós como ser humanos, né? Então ela precisa perpetuar a espécie, ela já está com o máximo do seu rendimento potencial produtivo. O que nós podemos fazer é manter esse rendimento sem errar. E aí, obviamente, a gente vai ter todo o critério, né? Sucesso na lavoura, sucesso na implantação, sucesso na condução, sustentabilidade e rentabilidade. E produzir com qualidade, que é o segredo que todo mundo está buscando. Os produtores são especialistas nisso. Muito obrigada, então, João Pasqualino, coordenador técnico de pesquisa do SESB, pela entrevista. Obrigado. O Mundo Soja termina agora. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Um abraço e até mais.